Olá, bom dia. Bom dia para vocês. A gente vai ler hoje Jó 32, tá? Vamos ler o Jó 32. E nós vamos conhecer um novo personagem na vida de Jó, Eliú. Eliú é um moço, tá? Então ele espera todos os amigos de Jó falar. Não fica claro se Eliú é um amigo de Jó, até porque os historiadores, os estudiosos, compreendem que ele pode ser um amigo de Jó e também compreendem que ele pode ser ali um curioso, né? Alguém que ouviu as falas dos amigos de Jó, acusando Jó, mas que ele pode ter caído de gaiato no navio, literal, sabe aquela pessoa que pega o bonde andando? Então o que acontece? Eliú vai trazer uma nova perspectiva. Até então, os amigos de Jó trazem a perspectiva de que Jó pecou e por isso sobreveio todas as coisas que Jó está passando. Jó está realmente sofrendo ao estado extremo. Porém, os amigos de Jó entram para tentar fazer com que Jó aceite o sofrimento, mas dizendo para ele que ele deve ter algum pecado oculto. E Jó se defende o tempo todo. Só que Jó comete um erro nessa situação toda. Por quê? Porque Jó, além de se defender, que é óbvio que ele não tem nenhum pecado oculto, mas Jó tenta se defender acusando Deus. Vamos lá, por que essa acusação? Nesse tempo, esse tempo descende ali de Abraão, ou até mesmo antes de Abraão, não existia claramente uma teofania. Olha, Deus apareceu para fulano. O que eles sabiam eram dos pais, dos antigos, que faziam sacrifícios e adoravam a Deus. Então descende de lá, vem vindo Adão, aí depois passa por um período Noé, aí Deus traz o dilúvio, acaba com tudo e dá a descendência de Noé, né? Seus filhos, Cã, Sem, Jafé, é instituído novas pessoas na terra e as pessoas, elas... aí vem Babilônia, né? Que eles tentam fazer a Torre de Babel e para nunca mais, aí Deus confunde, espalha a galera pela terra, ou seja, vem vindo essa geração, tá? Vem vindo essa geração e essa geração chega até Jó, porque Jó vai ser praticamente o primeiro livro da Bíblia. Então, o que acontece? Jó é o primeiro livro da Bíblia, tá? Não é o primeiro é o primeiro em cronologia, né? Acredita-se os estudiosos que Jó tenha sido o primeiro livro em cronologia, ou seja, em tempo. Começou com Jó, aí depois veio, né? O segunda pessoa vai ser, no caso, Abraão, que vai ser chamado por Deus. E aí vem vindo toda essa cronologia da Bíblia. O que acontece? Ele não tem ali naquele contexto o estado de Satanás. Satanás é quem está atormentando a vida das pessoas. Satanás é quem se esconde atrás dos falsos deuses. Essa versão de Satanás, esse entendimento que é Satanás, que faz todas essas mazelas no mundo, essas misérias, não existe. O que existe é que Deus dá aos bons conforme seus atos e Deus dá aos maus conforme seus atos. O que tem é a justiça de Deus. Então, o que Jó, seus amigos e todo aquele povo daquela época entende é que Deus dá aquilo que você faz. Ou seja, a plantação, né? Seria a colheita. O que você faz aqui, você colhe aqui, seja de bom ou seja de ruim. Essa lei de fato existe e ela continua em vigor. Então, o que nós fazemos de bom, nós colhemos, e o que nós fazemos de mal, certamente nós colheremos. Porém, existe uma segunda coisa, né? Existe uma vírgula nessa situação, que é o que o Eliú vai trazer agora. Um novo pensamento. Olha,
Será que Deus não deixa com que estas coisas aconteçam? E agora nós sabemos, depois de Jesus, que Deus pode permitir. Existe muita gente que ainda erroneamente na igreja fala assim: ah, Deus me deu uma doença. Não, Deus não dá doenças. Doenças não provêm de Deus, mas Deus pode permitir coisas acontecerem com a gente, até mesmo com justos. O que seriam os justos? São pessoas que nunca erram? Não, são pessoas que temem a Deus e procuram fazer o certo, tá? São justificadas por Jesus, ou seja, aceitaram Jesus, o amam e têm a vida corrigida, procuram fazer todos os dias o que é certo. Nem sempre a gente vai conseguir fazer o que é certo? Não, infelizmente o pecado, ele está na nossa natureza, está em nós, entendeu? Mas não pecar deliberadamente. O que é deliberadamente? Com intenção. Então, por exemplo, eu aceitei Jesus, eu o amo, eu procuro servir a Deus, seguir o que ele fala na Bíblia, mas eu nunca vou pecar? Não, eu não sou santa, eu vou pecar, porém eu não vou pecar deliberadamente, ou seja, com a intenção de pecar, tá? E o que Jó está dizendo não é que ele não é pecador, é que ele não teve intenção nenhuma de pecar. E aí, como eles não têm esse conceito de Satanás, eles entendem que Deus ou dá bom para quem fez bom, ou dá ruim para quem fez ruim. E os amigos de Jó não vão convencer Jó de que ele tem pecado, porque de fato ele não tem nenhum pecado deliberadamente. Mas entra Eliú. Esse cara, né, que é esse moço, ele vai entrar na história para dar um novo argumento. Ele vai dizer assim: e se Deus quiser corrigir? E se Deus estiver corrigindo? Porque existe o caráter em Deus de ser um pai, tá? Ele se apresenta para nós como pai. E como correção, ele pode permitir ou que nossos atos recaia sobre nós, né? Porque isso já é uma lei, mas ele pode permitir que recaia com muito mais força. E ele pode permitir também que, em algum momento, alguma coisa venha para nos ensinar. Ou seja, Satanás está o tempo todo investindo sobre a nossa vida. O tempo todo. O diabo, dia e noite, está investindo contra a nossa vida. Porém, nós temos proteção do Senhor. Mas pode ser que em algum momento, Deus permita que algo aconteça para que nós aprendamos algo, um caráter educativo. Deus não é mal por isso, porque talvez o nosso coração, a intenção do nosso coração esteja errada. Também pode nos acontecer coisas que nós realmente não temos culpa nenhuma, entende? Mas Deus também não é mal por causa disso. Então Deus não traz doença, a morte não provém de Deus. Essas coisas foram trazidas, a miséria, tudo isso foi trazido com o pecado. E com o pecado permanecerá até que nós vamos para Deus, literal, tá? Até a vida eterna. Não tem jeito, não é porque a gente aceita Jesus que a gente vai viver com anjinhos e glória a Deus, aleluia. Não vai rolar. Isso não vai rolar. Só vai acontecer isso até a eternidade, esse espírito, essa paz, essa alegria interna constantemente, essa plenitude literal, ela só vai acontecer quando nós formos para Deus. Ou, né, infelizmente, o sofrimento eterno, quem for para Satanás, com ele para o inferno, literal. Então não tem como ter aqui na Terra uma vida 100%. Não tem, infelizmente não dá. 100% estável, 100% feliz, 100% pleno, não tem como. Sempre vai estar alguma coisinha fora do prumo, infelizmente, tá? A felicidade vai ter momentos felizes, mas não é 100% de estabilidade e felicidade, não dá.
Então Eliú vai trazer esse caráter educativo de Deus, tá? Para Jó. Ele também foi pesado, ele também vai acusar Jó em algumas situações, ele também está irado. Não sabemos se ele caiu de navio, porque os historiadores não têm certeza. Se ele caiu ali como um gaiato no navio, literal, pegou o bonde andando, ou se ele de fato era um amigo de Jó. Tem uns que acham que é, tem uns que acham que não é. Porém, ele vai ser um pouco mais calmo, né? Ele vai ser um pouco mais sóbrio, tanto que ele não vai ser repreendido por Deus, mas ele também vai ser um pouco duro com o Jó, tá? Então, nós vamos orar e ler Jó 32, que é as falas de Eliú, tá? É óbvio que hoje a gente tem a percepção de que Satanás trabalha e trabalha muito bem trabalhado, tá? Uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei sabendo agora, né? É que quando uma legião, ou seja, quando demônios são expulsos por libertação de alguém, ele vai procurar outro alguém, tá? Demônios nunca ficam assim parados. Eles sempre vão caçar quem tem brecha na vida, quem tá aí à toa, literal, fazendo algum pecado, e ele vai agir na vida daquelas pessoas, infelizmente. Então, o que nós temos que fazer é estar de acordo com Deus, é andar corretamente com aquilo que Deus nos pede. Porém, isso não nos isentará de sofrer coisas na vida, porém nos protegerá e também nos trará salvação, porque as obras, né, elas não nos salvam, mas elas ajudam com que nós mantenhamos a nossa salvação. Andar como Deus quer, mantém a nossa salvação. Essa é a verdade, tá? Deus sabe o nosso coração, mas Ele não quer que a gente fique no pecado. Não é porque Deus me ama que eu vou para Deus e continuo do jeito que eu tô. Não, eu vou como eu tô, mas eu mudo o meu caráter. Eu deixo com que o Espírito Santo mude o meu caráter, porque quem muda é o Espírito Santo, não sou eu. Mas eu, junto com o Espírito Santo, aceito essa mudança de caráter. O Espírito Santo muda o meu caráter e eu mantenho andando nas leis do Senhor. Eu mantenho a minha vida andando nos caminhos do Senhor. Não dá para andar no sistema mundo, fazendo o que eu quero, pensando só nos meus prazeres e achar que Deus vai concordar com isso. Ah, Ele me ama. Tudo bem, Ele amou todo mundo. Mas e daí? Quem é chamado filho de Deus e quem vai sentar literalmente no trono com Ele na glória é quem caminhar nos caminhos dele. Tá? Então, por isso que é importante. É por isso que existem duas situações na vida do cristão. Aquela em que ele aceita Jesus, mas ele está cheio de mundo, ele ainda pensa nos próprios prazeres, e aquela que ele se converte. E a conversão é um estado que eu não consigo desver Deus. Não tem como eu não andar com Ele, não tem como eu pecar, eu querer pecar, eu sair da presença de Deus, eu deixar um dia, não dá para andar um dia sem Deus. A conversão, ela é tão profunda, ela é tão sincera, ela é tão verdadeira, que não tem como eu andar um dia sequer sem Deus. Eu não consigo. Eu não quero, é uma decisão, eu não quero andar sem Deus. Isso todas as pessoas que se convertem. Elas não querem andar sem Deus, elas não querem pecar, elas não querem andar fora dos caminhos do Senhor, porque é muito profundo, é muito interno, é uma coisa que você não consegue viver sem Ele. Ele é o ar que a gente respira, ele é o tudo, ele é o meu tudo, eu não tenho como viver sem Ele. Não dá, entende? Se tirar Ele de mim, tira a minha própria vida. Entendeu? Então é isso, a conversão, quando ela é genuína, quando ela é sincera, se você tirar Deus da pessoa, você tira tudo dela. Você pode arrancar tudo dela. Você só não pode arrancar Deus, porque se arrancar Deus, aí pronto. E ninguém consegue, porque é uma coisa, a conversão, ela é tão profunda que é como se o Espírito Santo ele vivesse em cada célula do nosso corpo, não tem como tirar, não sai.
não sai só se a pessoa deliberadamente fizer um pecado, ela quiser se afastar de Deus. Do contrário, ninguém, nem a morte arranca, entende? Então, existem duas situações na vida do cristão. Aquele que ele está convencido, ou seja, ele aceitou Jesus, ele quer andar com Jesus, ele ama Jesus, ele quer conhecer Jesus, mas ele ainda não tem a conversão. Ele está num processo de tirar todo esse mundo, de tirar tudo isso que ele conhece, essas tradições, esses costumes, essas crenças que ele ainda tem na vida, esses prazeres que ele ainda compartilha, e existe a conversão, aquele momento em que nada separa ele de Deus, e ele escolhe não pecar, simples assim. Ele escolhe que ele não vai pecar porque ele não quer se separar da presença de Deus, tá? Eu vivo a conversão genuína. Eu vivo isso, não tem como se tirar Deus de mim, aliás, não, ninguém tira, obviamente, né? Somente o meu pecado, eu cometendo um pecado, eu tiraria a presença dele de mim, mas é impossível. Eu não vou fazer isso, entende? Já é uma decisão tão genuína que a gente não vai fazer isso, a gente não vai sair fora da presença de Deus, porque a gente não quer. Eu não quero viver sem Deus, jamais. Ele é o ar que eu respiro. Então, assim, que Deus seja realmente o seu guia, sabe? A sua direção, o seu caminho, entendeu? É óbvio que tem momentos em que a gente, assim como Jó, Deus era a direção de Jó. Teve um momento em que Jó pestanejou, Jó ficou para lá, Jó ficou para cá. Mas uma coisa é você não saber. Eu entendo Jó, não nas dores dele, que eu realmente não passei e nem quero passar, Deus que me livre. Mas eu entendo Jó na humanidade. Por quê? Porque uma coisa é você saber. Por exemplo, hoje eu conheço a Deus, eu sei o que fere o coração de Deus, eu sei o que eu não posso fazer, então eu vou lá e faço. Eu estou errando deliberadamente, ou seja, com a intenção de errar. Eu sei que Deus não gosta, que Deus não aprova. Outra coisa é eu não saber. Eu vivia lá no sistema mundo de um jeito que eu achava que estava certo, que me ensinaram, vamos supor, né, em alguma situação. E eu pequei sem saber que eu estava fazendo alguma ligação espiritual, sem saber que eu estava errando, sem saber das consequências sérias daquilo ali. Então eu fui lá e pequei, como todo mundo, né? Deixa a vida me levar. Então isso é não saber que você está cometendo um ato sério e que vai acarretar na sua vida e que você está pecando contra Deus. Tem muita gente enganada nessa situação, porque Satanás cegou o entendimento dessas pessoas, entende? E Jó não tem a percepção de que o Satanás está fazendo isso com ele. Ele não tem. A percepção que ele tem é de que Deus dá o que é bom para quem é bom e Deus dá o que é mal para quem é mal. A percepção dele é que Deus dá tudo. E tanto é que Jó, a direção de Jó é Deus, que Jó vai contender, né? Contender, ele vai pedir um tribunal para Deus. E naquela época já existiam outros deuses. Ele poderia, esse Deus aqui não está funcionando, eu vou acender vela para esse outro. Esse Deus aqui não tá, não dá certo seguir a Deus não, porque eu fiz tudo certo e tomei no lugar errado. Então eu vou cultuar esse outro aqui. Não, Jó está nos pés do Senhor. Jó está contendendo com o Senhor. A direção de Jó é o Senhor. Só que ele não sabe. Ele não sabe das coisas de Satanás. É por isso que quando Deus vai falar, ô filho, você está fora da casinha. Quando Deus vai falar com ele, apesar da repreensão, Deus também tem misericórdia, porque ele não sabia. Deus tem misericórdia e volta ele para o eixo, volta. Aí ele fala, eu só ouvia falar. O que ele ouvia falar é a crença que o povo passa para ele, é os costumes, né? O sacrifício, Deus dá o que é bom para quem é bom, Deus dá o que é mal. Então, só de ouvir falar, eu só sabia o que me disseram, eu só cria no que me disseram, eu não sabia do pecado grandioso que eu estava cometendo
em questionar e imputar tudo isso a Deus, tá? Porque Deus não traz doença nenhuma. A doença provém do pecado. Deus não traz miséria nenhuma. A miséria provém do pecado, tá? Deus não traz morte. A morte provém do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, todas as mazelas do mundo não provêm de Deus. Ah, mas por que ele permite? Simplesmente pelas ligações espirituais que fizeram e que nós fazemos, enganados, tá? É óbvio que em algum momento o nosso coração pode estar no lugar errado, de forma errada, e aí Deus permite para que o nosso coração, para que nós vejamos ou trazemos o nosso coração para o lugar certo, que é o lugar de Deus, tá? Então vamos orar e ler as falas de Eliú, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado que o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. E o Senhor nos permite, Senhor, viver aquilo que vai trazer o nosso coração para o centro da Tua vontade. Tudo que o Senhor permite, Senhor, é porque realmente é para trazer o bem, meu Pai. De alguma forma, de algum jeito, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor. E em todas as coisas o Senhor vai trazer, Senhor, o bem para nós. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a entender sempre a sua palavra, Pai. Nos ajuda a ver o Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Ô mãe, Tó. Aí, ó, as falas de Eliú. Jó 32. Jó estava convencido da sua inocência. Deixa eu pegar um... Acho que tá aqui no telefone. Peraí. Não, só lá. Não, só lá. Só correio? Tá. Deixa eu pegar aqui. Aí. Ó, Jó estava convencido da sua inocência e por isso os 3 amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, do grupo da família de Ram. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. Lembrando que Jó só entende esse entendimento, tá? Então é por isso que Jó vai colocar esta culpa literal em Deus e vai pedir clemência, vai pedir um juízo, vai pedir me leva no tribunal então, fala comigo, diga para mim onde foi que eu errei. Jó tá pedindo isso. E também ficou zangado com os 3 amigos porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Jó ganhou a discussão literal desses amigos, porque esses amigos tentaram imputar a Jó uma culpa que ele não tinha. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Pode ser um curioso? Pode ser. Pode ser um amigo? Pode ser, não sabemos. Quando Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, disse: eu sou moço e vocês são idosos, foi por isso que eu não me atrevi a dar a minha opinião, mas agora está se atrevendo. Pensei assim, que fale a voz da experiência que muitos anos mostra a sua sabedoria. Deixa eu abaixar aqui. A sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade, é verdade? Nem sempre os velhos sabem o que é certo, até porque tem velhos que estão aí literalmente fazendo um monte de número 2, errando pra caramba, se comportando feito crianças, tá? A sabedoria, a maturidade, ela não vem com a idade. Ela vem com as experiências e a sabedoria só vem de lá, ó, do alto, do céu. Tá? O conhecimento pode vir da terra, mas a sabedoria vem do Senhor. Aí, ó. Portanto, escutem o que eu digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Aí ele resolve falar. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões, enquanto vocês escolhiam as melhores palavras. Eu prestava toda a atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não o ser humano quem terá de dar a resposta a Jó, e foi Deus de verdade.
Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Jó, estes três estão derrotados e não têm mais palavras para continuar a discutir. Eles já passaram, já falaram mais. Será que devo continuar esperando então, enquanto eles estão calados? Não, eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito a falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Eu não aguento mais, preciso desabafar, quero dar a minha opinião. Aqui traz um contexto, na hora eu fiquei pensando, falei, gente, que abusado. Quem tá te perguntando? Ninguém te perguntou nada. Mas o que acontece? É o que eu tô dizendo. Os historiadores pensam que ele poderia ser um amigo, um quarto amigo, ou que ele poderia ser um curioso. O problema não é a curiosidade dele ou o encaixe das palavras dele, eu já não me aguento mais, eu tenho que falar, mas sim o que ele traz depois, né? Colocando essa colocação de que Deus pode ter um caráter educativo, tanto que quando Deus vai punir, Deus pune, repreende ali os três amigos de Jó, mas não repreende esse Eliú, tá? Esse Eliú fica de fora, ou seja, pelo que ele disse, apesar dele não ter sido chamado na conversa, mas pelo que ele disse, ele não fica com repreensão. Então, ele não disse bobagem. Vamos falar português, claro. Mas não era para ter falado, provavelmente. Se ele não é amigo de Jó, é só um curioso. Mas falou, tá? Então, ó, não vou tomar partido nessa discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular. Se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Aí tem a fala 33, que eu vou continuar aqui, que seria um novo capítulo, nós leríamos no outro dia, mas eu vou continuar aqui, porque continua a fala de Eliú, tá? É a primeira fala de Eliú. Vamos continuar o capítulo 33 hoje também. Aí ele fala assim, por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo que eu vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza, as minhas palavras serão sinceras, vindas do coração. Em algumas traduções, pelo Espírito Santo. Não sabemos se ele foi usado pelo Espírito Santo ou não, porém, o que ele disse tem mais a ver. Até porque hoje, com a vinda de Jesus, nós sabemos que sim, Deus pode trazer o caráter educativo, permitir algo para nos educar, para nos mostrar onde está o nosso coração, tá? Então, ó, estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza, as minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Responda-me se for capaz, prepare para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais, e eu fui formado também do barro. Por isso, não tenha medo de mim, a minha intenção não é esmagar você. Ele não vai judiar muito de Jó, ele vai ser meia boca, mas ele também vai questionar Jó e apontar o dedinho, tá? Creio que eu ouvi dizer o seguinte, só que aí é o que eu tô falando. O que acontece? Jó tá errado? Tá errado. Mas Jó só conhecia o fato de Deus dar o que é mal para quem fez mal, e ele não tinha feito mal. Então ele não imputa isso a Satanás, né? Ele não imputa isso a outras pessoas, porque ele não tem noção de outras pessoas, tá? E ele continua no pé do Senhor. Aí fala aqui, ó, creio que ouvi você dizer o seguinte, não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Deus está inventando motivos para atacar ele. Aí ele está quebrando literal, né? Falando que Deus é culpado. Aí Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas, né? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. É verdade, muitas vezes nós não escutamos o que Deus fala porque nós não oramos, tá? Por isso que a oração é a coisa mais importante de um cristão. O cristão pode não falar bem, o cristão pode não cantar bem, o cristão pode, ele pode não ser o cristão mais cristão do mundo, mas ele tem que estar em oração todos os dias. Ele tem que orar, porque ter um relacionamento com Deus é o que nos faz de verdade ser salvo.
Não é o quanto eu cantei, o quanto eu preguei, o quanto eu fui bom. Precisa ler a Bíblia para conhecer o que Deus quer. Precisa ler a Bíblia para saber as palavras do Senhor. Mas e quem não tem leitura? Tá? Porque Deus perdoa. Deus perdoa quem não sabe ler, mas quem sabe ler, aí Deus pega no pé, meu filho. Entendeu? Então, a gente precisa ler a Bíblia para entender o que Deus quer de nós. Porém, a coisa mais importante para Deus é o relacionamento com Ele. Então, a oração é mais importante que a palavra. É sim. Mas a palavra é muito mais importante, você entendeu? Do que você ter uma boa fala, ter um bom louvor, do que tudo isso. Então, oração e palavra, por quê? Porque as palavras de Deus é que tem poder e a gente precisa conhecer o que Ele quer e a oração é o relacionamento com Ele. Então, isso é um pilar. Isso é o pilar. Oração e palavra, oração e palavra. O jejum vem para fortalecer nós, para ouvir Deus. Não é para pedir as coisas de Deus, tá? Mas é para nos fortalecer e ouvir Deus. Mas a base é oração e palavra, tá? Então, ó, aí ele fala, Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos, um sono profundo, ele fala por meio de sonhos e de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outras vezes Deus castiga com doenças e com fortes odores que não passam. Jó ficou tão doente, que o fedor dele, ele fedia. E era possível esse fedor, a gente sentia esse fedor de carniça literal, de gente morrendo, apodrecendo, a muitos metros. Entende? Então as doenças de Jó, o coquetel de doença de Jó não foi qualquer porcariazinha. Ah, foi só uma doencinha de pele. Não. Jó teve tanta doença junta que varejeira pôs bicho nele porque achou que ele estava literalmente morrendo. Tá? É uma carniça andando. Entende? A coisa é muito séria com Jó. E a gente às vezes minimiza quando fala do texto de Jó. É como se a gente não entendesse literal o sofrimento que ele passou. Foi o cara que mais sofreu aqui na Bíblia. Na minha visão, o cara que mais sofreu na Bíblia foi Jó. Realmente. Você feder, das pessoas sentirem um cheiro de podre, você tá na esquina literal, é muito sério isso, gente. É muito sério. Aí, ó. Aí ele fala, outras vezes ele está se referindo a Jó, como se Deus estivesse castigando Jó. Outras vezes Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece e vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está à porta da morte, logo será levado à sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, que milhares de anjos de Deus o ensinem, que ensinam a gente a fazer que é tudo certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus, solta-o, ele não deve descer aos mundos do morto. Aqui está o pagamento pelo seu resgate. Aí, ó, então ele terá saúde novamente, o seu corpo será forte como na juventude. Quando orar, Deus o atenderá, ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos, pequei. Ou seja, ele, por mais que ele tente passar pano, ele ainda acha, ele acaba acusando Jó, como se Jó tivesse errado também. Pequei, cometi injustiça, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte e ainda posso ver a luz. Deus faz tudo com a gente e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos. E assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois eu vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão.
Ai, Jesus. Se não, fique calado e escute, eu lhe ensinarei como ser sábio. Aqui Jó, além de estar passando tudo que está passando, ainda é obrigado a escutar toda essa galera. Sinceramente, muitas vezes na vida, as pessoas pensam que podem dar pitaco. Realmente. A situação dos 3 amigos de Jó, eles eram amigos, foram dar conselhos, acabaram culpando mais a Jó, fazendo com que Jó sofresse mais, tendo que se justificar no meio daquela situação toda. E esse Eliú, ele vai acabar se colocando ali no meio, falando aquilo que ninguém pediu para ser falado, porém ele vai falar uma grande verdade, que Deus tem um caráter educativo, porém a pessoa está sofrendo e tem que escutar desaforo. É muito complicado isso. Jó foi o cara que mais sofreu na Bíblia. Foi. E não foi um sofrimentinho bobinho, foi coisas terríveis. Porém, ele não se esqueceu de Deus. Mesmo que ele tenha cometido erros, e aqui os erros são porque ele realmente não entendia o caráter de Satanás aqui, não é compreendido Satanás nesse tempo, né? Mas ele continua nos pés do Senhor. Então Jó foi realmente um homem bom, servo fiel e correto, tá? De fato, Jó foi correto. E que nós possamos ser corretos, porque não existe uma linha firme, reta, completamente reta para nós, com a nossa humanidade, com a nossa natureza caída. O que existe é nós, firme, reto, firmados em Deus, tá? Deus abençoe vocês, bom dia e até amanhã. Tchau. Fiquem com Deus.